Dragon Ball Z Buss Fury é o último jogo da trilogia de RPGs mais nostálgicos e queridos do Game Boy Advance. A promessa do jogo é simples, reviver a saga completa do Majin Buu com gráficos lindíssimos em pixel art, que pra mim envelheceram muito bem. Esse foi um dos meus jogos favoritos nos meados dos anos 2000 dentro do GBA. E detalhe, hoje em dia, você acha ele facilmente traduzido por fãs para o nosso querido português. Nesse vídeo, eu vou te contar toda a história do jogo e também te mostrar se é possível ignorar completamente as habilidades de Ki e socar todos os nossos pontos em força. Será que vai dar certo e eu vou me tornar o Saitama do Dragon Ball e quebrar o Majin Buu na porrada? Ou eu que vou acabar sendo amassado por ele nesse processo? E aliás, já vou jogar a bomba logo no começo do vídeo. Na porradaria franca, quem vocês acham que ganham? Saitama ou Goku? Já desce aí e deixa nos comentários que eu quero ver o circo pegar fogo, galera. E bom, pega uma pipoca, fica confortável e vem comigo. O jogo começa adaptando um pequeno arco filler, onde o Goku, após ter sido mandado de arraça pra cima pelo céu, está no caminho da serpente indo para o torneio do grande Sr. Kaiô no outro mundo. Lá, a gente dá nossos primeiros passos dentro do jogo, aprendemos os comandos básicos, que são bem básicos mesmo. Um botão você usa para atacar soco e chute, e o outro para soltar Kamehameha e habilidades de Ki. Inclusive, a gente pode alternar no LR e ativar as nossas transformações de Super Saiyajin. A cada nível que você upa, você ganha 3 pontos de status que você pode distribuir entre força, Ki e defesa. O jogo também tem um atributo de velocidade, mas ele só é influenciado por equipamentos ou transformações como o Super Saiyajin. A minha ideia aqui vocês já sabem, vou focar 100% em upar a nossa força até o talo e esquecer as habilidades de Ki pra gente tentar quebrar esse jogo no soco. A capacidade máxima de status é relativa ao seu nível, ou seja, se eu estiver com Goku no nível 100, eu posso colocar no máximo 100 pontos de força nesse atributo. E quando eu não puder mais colocar força, vamos colocar de pouco em pouco no atributo de defesa, só que a nossa prioridade sempre vai ser a força. Comecei derrotando alguns figurantes e não demorou muito e a gente acabou encontrando esse maluco loiro aqui que parece o Hércules, o Olive. Como nesse jogo podemos equipar itens, nesse mapa inicial a gente consegue dropar dos inimigos algumas botas e braçadeiras de treino que pesam toneladas. Esses itens transformam a gente numa espécie de Rock Lee, a gente fica mais pesado, perde velocidade, mas em compensação a gente consegue ganhar muito mais experiência por isso. Então tenho em mente que eu vou estar sempre utilizando esses itens em todos os momentos do jogo, quanto mais experiência, melhor. Depois de derrotar o Olive, nos deparamos com algo que muitos jogadores de Dragon Ball Z Buss Fury detestam: as malditas portas de grind. São portas que basicamente barram a nossa passagem e nos obrigam a upar algum personagem até um nível específico para passar dela. Nesse caso, temos que upar o Goku até o nível 65, e se por acaso ela tiver uma cor diferente, significa que você precisa upar um personagem diferente que corresponde àquela cor para passar por ela. Aqui eu confesso pra vocês que essa mecânica não me incomodou tanto, apesar que muita gente se incomodou com ela. Por exemplo, eu cheguei a upar um personagem do nível 100 ao 140 em questão de 30 minutos de grind, então pra mim isso não é problema. Enfim, ao passarmos pela porta do 65 com Goku, a gente chega em um pequeno puzzle onde tem um baú entre 4 paredes. E aqui a gente aprende uma das mecânicas do jogo, que é o teletransporte do Goku, que possibilita a gente pegar itens em locais inacessíveis ou de repente apertar algum switch para resolver algum puzzle. Depois desse tutorial, finalmente, a gente chega no torneio oficial do Grande Sr. Kaiô. Aqui começam as primeiras lutas. Olive lutou e ganhou algumas lutas, Goku ganhou outras lutas, inclusive ele lutou contra um Caterpie gigante, vai entender porque tem um Caterpie aqui, não sei. E enfim, a gente chega na luta final que realmente importa, que é o Goku contra o grande Paikuhan. Que vence o melhor? É hora da chincha, vamos. Toma. Opa! Toma, você tá louco, fi? 2 tapas que já foi quase a vida toda. Respeita, respeita. Você está se segurando, não é, Paikuhan? Essa não é sua força total, é? Você está certo, Goku. Mas eu também estava me segurando. Toma. Receba o Super Saiyajin. Você tá doido. Vamos. Agora o bagulho fica doido. Tá maluco, respeita o pai. Foram mais 2 tapas, né? Uns 5 hits aí. Toma o X1. Toma o X1 no espaço invertido. Receba, tomou só uma. Paikuhan is dead. Então acabamos com o Paikuhan e apesar de ter sido uma luta justa, logo mais vamos começar a quebrar de fato esse jogo com um segredo que eu descobri quando eu era criança.
O tempo se passa e então agora a gente tá acompanhando o Gohan, que cresceu após a morte de Goku e agora ele está focando nos seus estudos. Porém, em um desses dias, quando ele chega em Satan City para ir para sua aula, ele vê alguns ladrões assaltando a população e decide se transformar em Super Saiyajin para tentar disfarçar sua identidade e derrotar os ladrões. Depois que ele acaba com eles, ele acaba se topando com a Videl, que pergunta se ele tinha visto alguma coisa. Só que Gohan se faz de tonto, dizendo que não reparou nada sobre o que aconteceu e corre direto para a faculdade. Chegando lá, a gente escuta os boatos de que um guerreiro dourado derrotou vários ladrões dentro da Satan City. E o Gohan disfarça. E então ele decide que tá na hora de ele conseguir um disfarce real. E assim ele vai até a Bulma, que finalmente entrega para ele aquele traje ridículo do grande Saiyaman. Pô, vai dizer que vocês gostavam daquele traje, galera. Não dá, né? Agora, com o disfarce em mãos, ele chega na Satan City e acaba com vários bandidos e tanques de guerra pelo caminho. E, inclusive, um desses tanques de guerra me trollou e eu quase morri. Receba o tanque. Caralho, também na cara. Que isso? Vou morrer? Que isso? O boneco bugou. O boneco bugou, velho. Ah, o Lazarus me revive. Entendi. Cara, o boneco bugou na parede. E na saída da cidade, ele acaba se topando com Videl novamente. E ela acaba descobrindo que o grande Saiyaman, na verdade, é o Gohan. E assim, a Videl diz que só vai manter o segredo do Gohan se ele topar participar do torneio de artes marciais que tá pra acontecer em breve e lutar contra ela. O Gohan se vê sem saídas e acaba aceitando. E já fica ligado que logo vou dar uma dica insana para vocês poderem quebrar o jogo e vocês não podem deixar ela passar porque vocês só vão ter uma chance para fazer isso. Ainda sobre o torneio de artes marciais, o Goku entra em contato com o Gohan e avisa que ele irá participar desse torneio porque ele conseguiu 24 horas para poder sair do mundo dos mortos e ficar na Terra. Aqui a gente começa com um pequeno arco de treinamento do Gohan, e eu acabo evoluindo ele até o nível 69, sempre focando em colocar todos os nossos pontos em força. Em seguida, a gente corta pro Vegeta e vê ele treinando com Trunks na sala de gravidade aumentada. E aqui a gente descobre também que Trunks pode se transformar em Super Saiyajin. Trunks diz que também quer participar do torneio na classificação dos adultos, e o Vegeta diz que só vai deixar se Trunks conseguir acertar pelo menos um soco nele dentro da sala de gravidade. E aqui eu vou ser sincero pra vocês, a gente precisa controlar o Trunks e acertar manualmente esse soco no Vegeta. Dá um trabalhinho, mas a sua melhor aposta é tentar começar de um canto e correr meio que na diagonal, igual eu fiz aí na gameplay de fundo, para você tentar dar um socão na cara dele. E vai ser assim na tentativa e erro, eu fiquei uns 5 minutos nessa. E depois disso a gente teve também um mini arco de treinamento com o Trunks, onde eu começo a upar ele no nível 60 e deixei ele aproximadamente no nível 66. Depois disso, a gente se encontra com a Bulma na nave, junto com todos os guerreiros Z, e vamos em direção ao torneio. Chegando lá, a gente encontra finalmente o Goku e todo mundo fica feliz em rever ele. Inclusive, é a primeira vez que o Goku conhece o seu filho, o Goten. Esse é um paizão de qualidade, hein? Então a gente define as ordens de quem irá lutar primeiro, e tem aquela clássica cena da máquina onde eles usam uma máquina para dar um soco e medir a força do guerreiro, e de acordo com a sua força vai ser a ordem de que eles vão batalhar. Eu simplesmente chego com o Gohan, dou um soquinho e a máquina é evaporada. Na sala de espera das lutas, a gente conhece então o Supremo Sr. Kaiô, que ele está por enquanto escondendo a sua identidade junto com o Kibito. E eles agem de uma forma meio misteriosa e suspeita. Depois disso a cena corta e vemos então Trunks descendo o cacete em todas as crianças do torneio Júnior e por fim, finalmente, duelando contra o Goten, que apesar dos pesares, como eu havia treinado bastante com o Trunks, Goten não foi nenhuma dificuldade para nós. E assim, o Trunks vira o campeão do torneio Júnior. De volta para o campeonato dos adultos, a gente vê o Piccolo desistindo da sua luta contra o Shin, pois ele sentiu uma grande ameaça e descobriu que na verdade o Sr. Kaioshin era de fato o Supremo Sr. Kaioshin, que até esse momento eles ainda não sabiam. De volta na sala de espera, o Supremo Sr. Kaiô avisa que eles estão ali por um motivo específico e que tudo será revelado em breve. Então a gente tem a clássica cena de batalha no anime, onde a Videl acaba sendo brutalmente afofada, tá, YouTube? Com as mãos do Spopovich. Ela apanhou tanto que acabou ficando de cama. Enquanto isso, Gohan via de longe extremamente furioso, querendo interromper a batalha.
Agora aqui, galera, preste atenção, pois de fato a gente chegou na parte do vídeo em que a gente começa realmente a quebrar o jogo de uma forma diferente. O Gohan aqui diz que vai pegar a semente dos deuses para entregar para Videl se recuperar. Então, o Goku se oferece para ir até o Mestre Karin. E aqui é onde vai acontecer a malandragem que a gente quebra o jogo, galera. Chegando na plataforma celeste e pegando a semente dos deuses com o Mestre Karin, você vai ganhar uma única semente dos deuses. Mas o que acontece se você pegar uma semente dos deuses que deveria ser dada para Videl e você comer ela antes disso? Exatamente, você perde a semente, mas quando você voltar e entregar essa semente que deveria ir da mão do Gohan para Videl, o jogo buga completamente a memória, já que os desenvolvedores não criaram uma verificação se você tinha ou não o item, e assim eles acabam te dando 255 novas sementes dos deuses. Olha só que loucura, hein, galera? Desse modo, você pode ter basicamente cura de Ki e HP ilimitados. Usem com moderação, hein? E essa com certeza merece a sua Genkidama no like e seu hypar no celular, galera. Enfim, continuando, depois que o Gohan foi até a Videl e entregou a semente dos deuses, ele vai lutar e ele acaba por esquecer de colocar o capacete do seu traje de Grande Saiyaman. Então as pessoas descobrem que ele, na verdade, é o Grande Saiyaman, né? Um belo de um burro, né? Que belo disfarce que ele fez, mas enfim. Gohan está lutando contra o Kibito, e o Kibito, de alguma forma bem esquisita, incita o Gohan a fazer ele se transformar em Super Saiyajin. O Gohan ele hesita no começo, mas ele acaba aceitando se transformar. Só que logo em seguida, assim que Gohan se transforma, o Spopovich e o Yamo acabam encurralando e agarrando o Gohan, e assim eles colocam um dispositivo que rouba todo o Ki de Gohan. O Kibito e o Supremo Senhor Kaiô dizem para os Guerreiros Z não interferirem, falando que o Gohan ficará bem. Cara, isso é muito bizarro, é muito suspeito. E então, o Supremo Senhor Kaiô explica que precisava que o Spopovich roubasse a energia do Gohan, para dessa forma eles conseguirem descobrir aonde fica o local da nave de Babidi, onde está o corpo de Majin Buu selado. E um pouco depois disso, o Kibito finalmente cura Gohan e eles vão voando até o local onde está a nave escondida do Majin Buu. Ao longe, a gente finalmente encontra a nave do Majin Buu. E então a gente começa um novo arco de grind até a gente de fato chegar de frente para a nave do Majin Buu. Aqui a gente vai com o Goku do nível 70 até o 80 e finalmente a gente chega no primeiro cap de força dele. E daqui em diante a gente vai sempre seguir isso, vamos manter o máximo de força e quando não tiver mais como colocar em força, vamos adicionar alguns pontos aí em defesa. E nesse ponto do jogo a gente já começou a matar vários inimigos comuns somente com uma porrada. Agora sim, a gente chegou de fato de frente para a nave do Babidi e a gente vê ao fundo o Spopovich entregando a energia do Gohan pro Babidi e pro Daburá, que planejavam usar ela para reviver o Majin Buu. O grande problema aqui é que os Guerreiros Z foram notados pelo Daburá. E assim, Daburá vai até de frente dos nossos amigos e acaba por matar o Kibito e transformar o Piccolo e o Kuririn em pedra. O Daburá então diz que vai dar uma chance pro resto dos Guerreiros Z fugirem e vai embora. Mas a gente conhece os nossos amigos e a gente sabe que eles vão atrás do Daburá. E aqui a gente acaba se deparando com mais uma barreira de nível, mais uma porta maldita que pede pra gente evoluir o Gohan até o nível 85. Bom, o Gohan já tá no nível 81, que eu dei uma upada nele antes. Então, mais uns 2 minutinhos de grind e volto, finalmente estamos dentro da nave. Aqui, a gente tem que ir do nível 1 que começa em cima até o nível 3 da nave. Durante o caminho, a gente precisa fazer algumas mecânicas para liberar as portas que destravam os próximos andares. Em todas as 3, a gente precisa conseguir localizar 3 mecanismos que a gente precisa apertar para então destravar a porta do próximo andar. E sempre que a gente consegue liberar a porta do próximo andar, a gente vai lutar contra o boss. Finalizando então o primeiro puzzle, os nossos heróis comentam que foi fácil demais invadir a nave e que deve ter alguma coisa acontecendo aí por trás. Em seguida, no final do primeiro nível, o grande Pui Pui aparece. Esse cara se acha, diz que ele é muito forte, e diz que a morte dos Guerreiros Z é garantida, e fica se gabando que no seu planeta a gravidade é 10 vezes maior do que o da Terra. Então o Vegeta tira sarro da cara dele, dizendo que literalmente ele treina com a gravidade aumentada em 450 vezes. Enfim, o resultado da luta foi esse daqui. Eu treino com a gravidade aumentada em 450.
Então tenta a sorte. Cai dentro então, palhaço. One Punch! Aí, galera. Foi nenhuma só aqui, hein? E como vocês puderam ver, acho que finalmente quebramos de fato alguma coisa nesse jogo, né? Ou será que esse... Como é que era o nome dele mesmo? Pui Pui? Era só um fraco inútil mesmo? Enfim, né? Seguindo, no segundo andar a gente tem a mesma mecânica de apertar 3 switches. E ao finalizar novamente a gente encontra agora com o segundo chefe do andar, que dessa vez é um inseto gigante irrelevante, né? Uma baratona. Ou bom, pelo menos eu achei que ele era irrelevante. E assim, depois de subestimar a barata verde, eu acabei descobrindo que ela tem uma mecânica para ser derrotada. Basicamente, eu preciso esperar ela soltar os filhos dela, ou as cópias crianças dela, e assim, a baratona ela acaba baixando mais a sua guarda e fica mais fácil pra gente acertar a cara dela de soco. Caso contrário, se não tiver nenhum dos filhotes dela em campo, basicamente ela só fica defendendo o tempo inteiro e se você não tomar cuidado ela acaba te acertando umas boas porradas. Enfim, deu um trabalhinho, mas a gente conseguiu. No terceiro andar, o puzzle é quase igual, a única diferença é que dessa vez a gente tem que encontrar os botões para ligar o switch. Então a gente tem um passo a mais para fazer, basicamente. E aqui a gente pega mais alguns níveis com Goku e chegamos com ele no nível 95. A coisa tá ficando boa. E agora, para enfrentar o chefe do terceiro andar, vamos ir com o Gohan e ele vai enfrentar nada mais nada menos que o grande Daburá. E agora a coisa ficou séria, hein, galera? Gohan, nem te upei mais, hein? Vai do jeito que tá aqui, transforma aí, vai. Vamos ver. Tô bonzão mesmo. Caraca, na defesa tá tirando 60. Toma um K de dano, filho. Não teve nem chance. E bom, a gente amassou o Daburá na porrada, mas por motivos de armor plot, né? O Gohan perde, porque senão parte da história já acabava aqui, né? Com isso, o Vegeta começa a se estressar cada vez mais e o Daburá então percebe que ele pode usar a maldade do Vegeta ao favor deles. Daburá se retira e avisa para Babidi. Esse que acaba então por controlar o Vegeta e transformando ele assim no Majin Vegeta, o ser de pura maldade. Agora, estamos nos aproximando de um dos momentos mais marcantes de Dragon Ball no anime. Com Vegeta se deixando ser possuído, eles voltam para a arena do torneio e ele diz que quer lutar com Goku agora. Como Goku negou lutar diretamente com Vegeta, ele lança o seu poder contra a arquibancada do torneio e tira a vida de muitos inocentes. Vegeta diz que se eles não lutarem agora, ele continuará atacando todas as pessoas. Então, o Goku diz que aceita lutar com Vegeta, mas em outro lugar. O Supremo Sr. Kaiô tenta impedir, dizendo que é exatamente isso que o Babidi quer para conseguir energia e reviver Majin Buu. Mas Vegeta não se importa. Assim, agora temos a luta de Vegeta contra Goku. E aqui agora a gente controla novamente o Goku e damos um belo de um couro no Vegeta. Em seguida, quarta cena para a nave de Majin Buu, onde descobrimos que ele já está muito próximo de se libertar por causa do poder liberado na luta de Goku e Vegeta. De volta na luta, Vegeta explica que se deixou ser possuído por Babidi, para que ele pudesse voltar a ser um ser de pura maldade igual ele era antes de conhecer Kakaroto. A luta então continua e novamente eu humilho o Vegeta com Goku em poucos tapas. Só que bom, o Vegeta estava protegido pelo plot e a luta foi parada no meio. Assim eles resolvem ir atrás de Majin Buu, só que em um momento de descuido de Goku, o Vegeta nocauteia ele e diz que irá se livrar de Majin Buu sozinho para se redimir. A cena então corta e vemos o despertar de Majin Buu. Com isso, o Daburá se desespera e diz que precisa se livrar de Majin Buu o mais rápido possível, pois essa criatura maligna não pode ser controlada. Se o próprio Rei Demônio tá dizendo, ok, né? Assim, Daburá entra em conflito com Majin Buu, só que o tiro dele sai pela culatra e Majin Buu transforma Daburá em chocolate e simplesmente come ele. Como Daburá morreu, Kuririn e Piccolo saem da petrificação. Em seguida, o Vegeta chega, destrói a nave de Babidi e começa então a batalha dele contra o Majin Buu. E eu, com aquele excesso de confiança, acreditando no poder do Saitama, achando que o Vegeta ia dar um tapa e acabou, acabei tomando um game over do Majin Buu por não ter percebido a tática correta para derrotar ele. E eu ainda pensei que isso era parte de lore do jogo, mas enfim, né? Agora a coisa vai ser diferente. Olha lá, mano, eu não bato nada nele. Eu tenho que bater no Babidi?
Tem alguma mecânica aqui que eu não tô vendo? Eu tô quase morto, porra. Aqui, ó. Ah, mano, eu tenho que acertar o Babidi aqui, ó. Ah, me solta, caralho. Quando ele tá aqui... Ah, tá. Quando o Babidi tá no chão, eu consigo bater no Majin Buu. Ok. Aí, ó. Vai, morra. Morra, ceia. Morra, ceia. Morra, ceia. Toma, otário. Depois de uma derrota humilhante, a gente consegue debulhar o Majin Buu na porrada. Eu só precisei entender qual que era a mecânica dele e acabou. E aqui, finalmente temos uma das cenas mais épicas de todo Dragon Ball Z. O sacrifício de Vegeta, onde ele decide pela primeira vez na vida dele dar sua vida para salvar a humanidade e todos os outros. Mesmo sabendo que, ao morrer, por ele não ser uma pessoa boa, ele não poderia se encontrar com Goku no paraíso. Adeus, Bulma. Adeus, Trunks. E também Kakaroto. E aqui eu te falo, viu? Quem não se emocionou aqui tá mentindo. Antes de continuar o vídeo, um recado rápido. Muita gente pergunta como eu edito esses vídeos e fiz esse canal crescer em pouco tempo. O segredo é o método Crescer Sendo Gamer. Depois que apliquei esse método, o canal começou a crescer muito. O cara por trás desse curso faz mais de 50 milhões de views por mês e ensina tudo sobre viralização e edição de vídeo. E o melhor, as técnicas servem tanto para canais de games quanto para vlogs ou qualquer outro nicho. Se você quer mudar o jogo do seu canal em 2026, clica no link da descrição ou no comentário fixado e vem crescer junto comigo. De volta pro vídeo. Apesar do sacrifício do Vegeta, infelizmente Majin Buu, mesmo em pedaços, consegue se regenerar. Goku recupera a consciência e percebe que Vegeta não está mais entre nós, e acredita que Gohan morreu. Enquanto isso, Majin Buu permanece causando caos em toda a Terra. Agora Goku confessa que a última esperança deles, sem Gohan e Vegeta, é realizar a fusão, que pode ser feito por duas pessoas de tamanhos e poderes similares, e os únicos candidatos habilitados para isso atualmente são Goten e Trunks. Agora, antes da gente continuar, essa parte de agora é um filler que acontece antes da fusão dos meninos. Que Goten e Trunks vão precisar encontrar todas as 7 esferas do dragão para fazer um pedido completamente irrelevante pro plot. Só que aqui eu vou citar 2 pontos muito interessantes para vocês. O mais importante deles é uma dica para facilitar o up de quem for jogar o jogo. E o segundo ponto é uma luta bem interessante. Vamos começar direto pela dica. Uma das áreas que pegamos as esferas do dragão se chama Floresta Fukurou, e ela fica logo ao norte da plataforma celeste. Aqui, ao derrotar o boss final e conseguir a esfera de 6 estrelas, a gente olhando nessa plataforma sem sair de onde você matou o boss, na parte superior esquerda, você vai ver uma caixa de madeira. Ao você bater nessa caixa, você vai dropar o que provavelmente é o melhor item do jogo, chamado Goku Hatch, ou melhor, boné do Goku. E esse item faz com que você, ao subir de nível, quando ele estiver equipado, você passe a ganhar de 3 pontos para 4 pontos de status por nível. Só que ele só pode ser equipado a partir do nível 100. Tente deixar para upar seus personagens do 100 em diante sempre com esse item equipado. Dessa forma, se você quiser literalmente quebrar o jogo, você vai conseguir colocar 200 pontos de status em todos os status do jogo. E eu acho que essa dica aqui já vale o seu like, hein, galera? E bom, e a última menção desse arco filler fica pela nossa luta épica para conseguir a esfera de 4 estrelas. Aqui, depois de conseguir pegar todas as outras 6 esferas, a gente acaba parando automaticamente em um vilarejo que está sendo atacado por um tal monstro. Esse monstro está na área do vulcão que fica mais ao fundo da cidade. Depois de toda essa jornada que a gente fez para conseguir todas as 7 esferas do dragão, o Goten e o Trunks eles já estão bem fortes, tá galera? Todos eles já estão ali por volta do nível 110, 115. E quando a gente chega no fundo do vulcão, a gente descobre que o nosso adversário é nada mais nada menos que o lendário Broly. É o Broly, meus amigos. E vou te falar que eu nem tava esperando ver o Broly aqui, viu? Nem lembrava disso. Vamos pra treta. Toma. Eita porra. Corre. Corre do homem. Ih, é fraco, hein? Esse tile aqui é tipo uma mecânica? Parece, né? Tá diferente a cor dele, mas não vai precisar. Vou colocar ele bem aqui pra ver. Ah, é isso mesmo.
O que acontece se ele cai 2 vezes? Vamos ver aqui só pra me entender, legal? Ó. Ah, tá. Aqui foi... nada demais. Era só isso? Já acabou, Jéssica? E bom, com isso conseguimos pegar todas as esferas do dragão e a Bulma fez o tal pedido que é irrelevante pro plot. E então agora a gente volta de fato para onde vai acontecer o treinamento do Goten e do Trunks para se transformar em Gotenks. Enquanto o Goku explicava os primeiros passos da fusão para os meninos, de repente o Babidi aparece falando telepaticamente com todo mundo no planeta Terra, exigindo que entreguem Piccolo, Goten e Trunks, ou senão todo o planeta será destruído dentro de 5 dias por Majin Buu. Uma mulher recalcada que não gostava do Trunks por ter batido seu filho, resolveu abrir o bico e contar por Babidi que a família de Trunks mora na Corporação Cápsula. Então Babidi ameaçou destruir todo mundo que vive lá se Trunks e os outros não aparecessem. O Goku resolve então que irá tentar distrair Majin Buu, enquanto Trunks vai até a Corporação Cápsula recuperar o radar do dragão, que sim, eles não estavam com o radar do dragão nesse ponto, por isso que eu digo que as esferas do dragão anterior eram fillers. E aqui, galera, chegamos na grande luta clássica de Goku contra Majin Buu em Dragon Ball. Esse que foi um dos primeiros efeitos Mandelas existentes nos animes, onde muita gente acredita até hoje que a transformação do Super Saiyajin 3 do Goku foi cortada pelo plantão da Globo na tragédia do 11 de setembro. Vocês caíram nesse efeito Mandela? Enfim, essa luta foi bizarra. Então vamos lá, devemos lutar logo. Vamos, chama, chama, chama. Chama, receba. Ih, dei Stunlock. Achei fácil, achei fácil. One Punch, quer dizer, One Bugas. A luta acabou e ela foi tão fácil com Super Saiyajins 3 que a gente chegou a bater mais de 2000 no crítico, sendo que mais pra frente esse número vai ser ainda maior. Depois da luta, a gente descobre que Goku fica sem tempo na Terra por ter usado o poder demais e acaba tendo que voltar pro mundo dos mortos. Assim, o Piccolo é quem fica encarregado de terminar de ensinar a fusão pro Goten e pro Trunks. Depois de alguns erros, os meninos finalmente conseguiram se fundir e assim nasceu Gotenks. Só que contra a vontade do Piccolo, eles foram diretamente lutar contra Majin Buu, ao invés de treinarem nessa forma primeiro, como o Piccolo havia sugerido. X1, hein? Dá pra virar Saiyajin? Pra virar Saiyajin? Ai, não vai dar tempo. Ai, deixa eu virar Saiyajin. Ah, que legal, ó. Os kamikaze? Ah, esse aqui é massa, tá? Eu quero virar Saiyajin. Ah, não vai deixar então? Vai morrer. De novo. Quero virar Saiyajin. Aí. Conseguimos. Receba. Receba o poder, Majin Buu. É assim que se faz. Receba, receba. Defende, continua defendendo. Vai, vai lá. Vai lá, vai. Vai morrer, cedo ou tarde você vai morrer. Aí, ó, receba. É One Punch, não tem jeito, velho. Muito fácil. Quebrei o joguinho. E como assim, pô? Ganhei. E a luta, como vocês podem ver, foi no mesmo nível da luta do Goku. Gotenks chegou a bater 2000 de dano somente no Super Saiyajins em Buu. Mas como manda a lore do anime, eles perdem essa luta e voltam chorando para a plataforma celeste. E assim, Piccolo repreende os dois e coloca eles para treinar na Sala do Tempo, para aprenderem a lidar melhor com a fusão. Agora a gente muda para a perspectiva da visão do Mr. Satan, que entre as trapalhadas dele dizendo ser o bonzão, que acaba com todo mundo, que é o campeão do mundo, isso e aquilo, ele acaba por encontrar onde o Majin Buu tá e entrega uma bomba para ele. Majin Buu pega essa bomba e come. Mr. Satan sai correndo e começa a dar risada achando que conseguiria se livrar de Buu, só que a bomba explode e não acontece nada com Majin Buu, que chega no Mr. Satan e diz que ele é muito engraçado e agora transforma o Mr. Satan em seu amigo. Depois disso, Majin Buu encontra o cachorrinho que aparece ao lado dele, dizendo que esse cachorro parece não sentir medo dele. Mr. Satan explica que o cachorro está com a perna quebrada e talvez foi por isso que ele não chegou a fugir dele. O Majin Buu então cura o doguinho e o doguinho acaba ficando super feliz e agradecendo o Buu por isso. Então agora o Buu tem dois amigos, o Mr. Satan e o doguinho. Só que o problema acontece não muito distante dali. Um bando de ladrões acabam atacando o doguinho com uma arma.
o Majin Buu acaba conseguindo curar o doguinho e dessa forma o Mr. Satan consegue evitar o pior. Só que pouco tempo depois disso, os ladrões invadem a casa do Majin Buu enquanto o Mr. Satan estava cozinhando comida e assim acabam tirando a vida de Mr. Satan. Majin Buu acaba ficando extremamente possesso e furioso e ele perde o controle. Ele se manteve firme o suficiente para conseguir curar o Mr. Satan, só que Buu não consegue mais controlar a sua raiva. E dessa forma, o Buu gordo acaba se separando, gerando uma outra entidade que a gente conhece como o Buu malvado. Os dois lutam um contra o outro, mas o Buu malvado vence e acaba devorando o Buu gordo. Dessa forma, nasce um novo ser que ficou conhecido como Haaland. Quer dizer, Haaland não, Super Buu. Depois da transformação do Haaland, quer dizer, Super Buu, a gente volta pro Goku, que agora tá no paraíso, se perguntando onde está Gohan, pois ele não está localizando ele no livro dos mortos. Nisso, ele acredita então que Gohan deve estar vivo em algum planeta, treinando junto com o Supremo Sr. Kaiô, e acaba procurando o Kid Gohan. Rapidamente ele encontra e chega bem no meio do treinamento dele com a lendária Espada Z. Então ele nos conta que depois que ficou inconsciente, o Kaiô e o Kibito trouxeram para esse planeta para treinar. Aqui, o Goku resolve testar a dureza da Espada Z de Gohan. Lá ele 1000 vezes, hein? E por fim, ele acabou quebrando a espada. Então, da espada quebrada, sai um Kaioshin ancião, e ele acaba ajudando a liberar o potencial oculto do Gohan. De volta na Terra, enquanto Gohan treinava no outro planeta, Majin Buu localizou a plataforma celeste e exigiu lutar contra Gotenks. Piccolo rebate dizendo que eles teriam 5 dias, mas Buu diz que não quer mais esperar nada. Então ele insiste em esperar 1 hora, e se ninguém aparecer dentro desse tempo, ele irá destruir tudo e todos. Literalmente lutando contra o tempo, Goten e Trunks treinam na sala do tempo. Trunks já está bem mais forte, por volta do nível 110 a 115. E ele já bate mais de 2000, sendo que seu crítico já chega na casa dos 3000. Eles passam um tempo treinando e finalmente eles aprendem a se transformar em Super Saiyajin 3 na sua forma de Gotenks. E ao mesmo tempo, o Buu acaba perdendo a paciência e exige lutar agora. Dessa forma, Piccolo foi pressionado a levar o Buu até a sala do tempo para lutar com Gotenks lá. E se caso tudo der errado, Piccolo vai simplesmente destruir a saída da sala do tempo para todos ficarem presos lá. Então assim começa a luta de Gotenks, que resolve esconder o seu verdadeiro poder sem usar Super Saiyajins 3. Eles querem fazer um drama, um show. E aqui a gente consegue ver que mesmo na forma base, a gente já consegue descer a porrada no Buu. Batemos aí quase 4000 no crítico, bizarro. Mas, por motivos de plot, os meninos perdem a luta, Piccolo acaba se desesperando achando que Gotenks não tem mais nenhuma carta na manga e destrói a saída da sala do tempo, quando na verdade ele só estava fazendo um drama e iria se transformar em Super Saiyajin 3. O Buu, percebendo que estaria preso ali para sempre, se desespera e solta um grito tão forte que distorce o espaço e tempo. Dessa forma ele consegue abrir um portal e sair de lá. O Gotenks então vira Super Saiyajin 3 e faz a mesma coisa, conseguindo escapar daquele lugar com Piccolo. Do lado de fora, a gente volta pra luta e dessa vez o Gotenks Super Saiyajin 3 está tão forte que bate quase 4000 sem crítico. Acho que a gente tá começando a quebrar o joguinho de verdade, hein? A plataforma celeste não aguentou a batalha e eles voltaram a lutar agora em terra. Vem pra treta, fi, vem. Vem, chama. 5000 na cabeça, chama. Chama, respeita, me respeita. 3700. Chama. 5800. Vem que o pai é poderoso, seu fraco. Depois dessa luta, a gente volta pro Gohan e ele terminou seu treinamento bem a tempo de conseguir salvar Goten e Trunks, que apesar da luta ter sido muito boa pra eles, por motivo de plots eles começaram a perder. Então agora é a vez do Gohan místico descer o sarrafo no Majin Buu. Não, quero destruí-lo. Chama. Ih, tô sendo destruído. Receba. Aqui, ó, 1900 aqui. Oh, o Goten que estava mais forte, hein? Para de defender, seu corno. Vamos. Receba o poder. Receba. Para de defender. A situação tá ruim aqui pro Gohan, tá? Receba. Vai. Vamos. Você não era o fortão? Meu Deus. Cura, calma aí. Desculpa, Majin Buu, desculpa. E como vocês viram aí, esse Gohan místico não tá com nada, aparentemente. Ele não batia nem 2000 de dano. No anime ele era mais forte, hein? Não entendi. Enfim.
Depois disso, o Majin Buu acaba se explodindo e nós fugimos dele. Aqui, temos a maldita porta novamente que obriga a gente a upar com o Gohan até o nível 140. Pois é, chegamos nas portas de nível 140. E atualmente ele não tá nem no nível 115. Enfim, eu volto pro nosso treinamento e depois de mais ou menos 30 minutos, eu consigo pegar o 140. Passamos pela maldita porta e agora sim, o Gohan está bem mais forte e com a sua força capada no máximo, o homem virou finalmente uma máquina. A gente consegue encontrar o Majin Buu novamente e então o Mr. Satan dessa vez aparece e tenta apelar para a razão do Majin Buu. Só que sem sucesso, o Super Buu ele é pura maldade. E ele acaba enganando Gotenks e Piccolo e absorve os dois. Agora o Super Buu está bem mais poderoso tendo absorvido tudo isso de Guerreiro Z. Só que dessa vez, o nosso Gohan místico está totalmente treinado e preparado para a batalha. Vem então, toma aqui ó. Tá pinga, eu tô batendo 4.000 nele. Receba, 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 receba. Pai tá forte, filho. Corre não, corre não. Corre não, paizão, corre não. Chega, chega. Toma, toma, toma. Ih, dropou um bagulho aqui. E bom, o Gohan arrebentou o Haaland, quer dizer, o Super Buu. Tá bom, né? Já perdeu a graça, não entendi, ok. Gohan simplesmente bateu mais de 6.000 no crítico, galera. Absurdo. Só que bom, o Buu ele foi protegido pelo plot mais uma vez e o Gohan perdeu a batalha. E de volta no outro mundo, enquanto a batalha do Gohan acontecia, o Goku se pergunta se tem alguma coisa que ele poderia fazer. O velho Sr. Kaiô explica que o Goku pode realizar a fusão com os brincos Potaras. E então, decidido a fazer isso, o velho Sr. Kaiô entrega sua vida para conseguir reviver Goku e ele voltar para a Terra para se infundir com Gohan. Só que chegando lá, o tiro acabou saindo pela culatra, pois o Gohan não conseguiu localizar os brincos Potaras que o Goku jogou pra ele. E pra piorar a situação, o Majin Buu acabou absorvendo o Gohan. Não muito longe dali, a gente percebe que o Emadaio enviou o Vegeta por um dia na Terra devido aos desastres eminentes do Buu que ele percebeu lá do outro lado. Então, o Goku pede pro Vegeta fazer a fusão dos brincos com ele, pois só dessa forma eles iriam finalmente conseguir derrotar o Super Buu. Só que o Vegeta se nega, dizendo que jamais se fundiria com alguém como Kakaroto. Finalmente, treinamos Goku até o nível 140 e os stats dele agora estão maximizados em força e defesa. E agora, localizando o Buu, tivemos uma breve luta onde Goku e Vegeta lutam contra o Majin Buu. Eles apanham um pouco e Vegeta finalmente aceita se fundir para lutar contra Buu. E aqui nasce o lendário Vegito, que parte direto pro soco. Vem pra treta então, vem. Toma. Caraca. O cara tá jogando gosminha, mano. 4.000 de dano, foi isso mesmo? 3.200, caraca, a gente tá forte. Pô, mas eu vou te falar, um tapa dele tá arrancando vida, viu? Vamos, bora. Nossa, eu tô arrebentando. O cara travou na parede, se lascou. 4.800 no crítico, meu amigo, já era, que acabou. Como vocês viram, Vegito deu uma surra no Buu, mas o plot do jogo nos fez acabar sendo absorvidos por ele e agora fomos parar dentro do corpo de Majin Buu. E aqui dentro, nós lutamos contra o organismo dele enquanto procuramos uma forma de sair daqui e também de libertar Gohan e os outros. Enquanto eu upava o Vegeta, passamos por diversos órgãos internos de Majin Buu. Até que finalmente eu acabo encontrando Goten e Trunks que por algum motivo se transformam em Gotenks e nos atacam do nada. Ih, tão possuído, galera, tão possuído. Vai, Vegeta. Faz a boa, toma, receba. Me obedeça, fi. Ah, molecada. Tá achando que é quem, fi? Obedeça seu pai. Bom, depois da surra que o Vegeta deu no Gotenks, na sala seguinte, eu acabo encontrando um tipo de casulo onde os dois estavam sendo mantidos dentro de Majin Buu, e eu arranco eles de lá. Logo na sequência, a gente acha um suposto Gohan e também acabamos caindo na porrada com ele. Aqui ó, vai aprender uma lição, filho do Kakaroto. Aqui ó, sempre quis te dar uma surra. Toma, receba, receba, você ficar esperto e volte a treinar, seu vagabundo. Se você tivesse treinado, nada disso tinha acontecido. Depois da surra do Gohan, eu libero seu corpo na sala seguinte e novamente acabamos numa luta contra o Piccolo da Shopee. E rapaz, eu subestimei o Piccolo da Shopee, viu? Mas no fim deu tudo certo. E também, como aconteceu antes, a gente localiza uma sala com o corpo do Piccolo e salvamos ele. E finalmente a gente acaba chegando em uma grande área e vemos o corpo do Majin Buu gordo sendo mantido dentro de uma cápsula no centro dela.
Assim, Super Buu aparece para lutar e proteger e impedir o casulo do Buu absorvido de ser removido de lá. Ah, vamos na chincha aqui no soco mesmo. Ih, e solta, corno. Pô, sem transformar é difícil, hein? Já era. É o Mamas. Vai, você não era bonzão? Não era bonzão? Eu ouvi falar que tu era bonzão, e aí? E aí, onde tá seu deus agora, Majin Bola? E bom, a luta terminou e o Majin Buu acaba se desesperando por termos removido todos os corpos que ele havia absorvido. Então, o seu corpo começa a colapsar. E aqui a gente encontrou uma saída pelo Tobias do Majin Buu e conseguimos fugir de dentro do corpo dele junto com Gohan, Trunks, Goten e Piccolo. Assim que a gente sai de lá, o Buu acaba se transformando e virando o Kid Buu, a sua verdadeira forma. E aqui, meus amigos, a gente finalmente chega na reta final do jogo. E se você chegou até aqui, já sabe, né? Deixa aquele like e escreve nos comentários para me saber que você chegou até aqui. Deixa a palavra Tobias para me ajudar no engajamento do vídeo e do canal e também me mostrar que você é um guerreiro Z da mais alta categoria. Kid Buu, completamente fora de controle, começa a soltar o seu poder de forma totalmente descontrolada, e ele acaba explodindo o planeta Terra. O Goku só teve tempo suficiente para salvar Mr. Satan, Vegeta e Dendê. Gohan e os outros infelizmente morreram junto com o fim do planeta Terra. O velho Kaioshin, no outro mundo, nos mostra que apesar do Kid Buu ter sido explodido junto com a Terra, ele está se regenerando rapidamente e indo para outros planetas e se explodindo junto com ele. Sendo assim, o Goku e Vegeta decidem que precisam atrair Kid Buu antes que ele acabe destruindo todo o universo. E aqui a gente tem uma das coisas clássicas que Dragon Ball adora fazer, né? Uma parte mais cômica, que eles decidem no pedra, papel e tesoura quem é o primeiro a lutar contra o Kid Buu. Enfim, o Goku ganha e ele vai ser o primeiro a lutar contra o Kid Buu. Aqui resistência, coisa tá topado, então vamos, toma, receba. E aí, tá encurralado, otário? Quem é o bonzão aqui, hein? Quem é o bonzão? Toma, receba. Ih, você não era o bonzão? Cadê o bonzão? Tu não era o bonzão? E como vocês puderam ver, apesar do Goku bater mais de 3.000 dano por tapa, o Goku acaba perdendo e então Vegeta tem a ideia de Goku juntar energia para se livrar de Kid Buu de uma vez por todas. O Goku diz que precisa de pelo menos 1 minuto. O Vegeta diz que consegue segurar ele por esse 1 minuto, mesmo que ele tenha que morrer. Não, fi, vamos lá, Vegeta. Vai dar de boa, pô, confia. 1 minutinho aqui, já foi, aqui é metade do tempo já. Tá tranquilo. Esquenta não. Vai tá um, ó. Vamos pegar esse clone, esse aqui é o clone, não é? Ai, tô sendo mogado. Ai. Aqui é farmante de aura, fi. Tem essa não. Socorro, calma aí. Não, ai. Eu caí no loop. Socorro. Oh, isso daí não. Meu Deus. Calma aí, pô. Semente dos deuses. Que isso, os caras aqui me deram, me gangbangaram, gente. Vocês acham justo isso aqui? Socorro! Meu Deus! Tô sendo mogado! Socorro, gente! Fui humilhado aqui, o príncipe do Saiyajin. Ó, ele me pegou no meu combo! Não é possível. Ah, não. Morre! Não é possível que eu não vou dar conta. Não vou deixar. Receba. E no fim desse tempo, infelizmente, o Goku ainda não conseguiu reunir toda a energia necessária para se transformar em Super Saiyajin 3. Ele explica que quando ele estava morto, era muito mais fácil dele conseguir controlar essa transformação. E do absolutamente nada, o Mr. Satan aparece dizendo que vai acabar com o Kid Buu. De repente, o Kid Buu acaba tendo uma reação negativa e acaba cuspindo o Majin Buu gordo para fora. Dessa forma, o Kid Buu começa a lutar contra o Majin Buu gordo. Aproveitando a brecha, o Vegeta então pede pro Dendê usar as esferas do dragão de Namekusei para restaurar a Terra e reviver todas as pessoas boas do planeta. Dendê realiza esse desejo e assim até mesmo o Vegeta acaba sendo revivido. Em seguida, o Vegeta pede pro Sr. Kaiô abrir a comunicação telepática para ele conseguir conversar com todas as pessoas do planeta Terra, para pedir para elas entregarem as energias pro Goku realizar uma Genkidama.
Isso é feito, porém, só algumas dessas pessoas levantam a mão, pois elas não sabem quem é o Vegeta e nem se podem confiar nele. Enquanto isso, o Buu gordo já não aguentava mais lutar contra o Kid Buu. Vegeta tenta ganhar mais um minuto para o Goku fazer a Genkidama e ele acaba lutando novamente contra o Majin Buu. Toma! Não, só corre! Mudança de planos, o Vegeta é muito fraco! Pô, Vegeta, eu esperava mais. Deixa eu virar Saiyajin. Ai, meu Deus! Ah, não! De novo, não! Meu Deus, é muito lento, velho. Calma, transforma. Não vai dar tempo, meu Deus. Calma. Deixa eu me transformar. Agora eu consigo. Aí, boa. Caraca. Ai. Só mais um pouco. O cara fica fazendo clone da sombra, velho. Tá achando que é Naruto. Na verdade aqui eu só corri de um lado pro outro, pois Vegeta já não tava mais aguentando parar de pé. E mesmo com esse minuto, ainda não foi o suficiente. E por fim então, o grande Mr. Satan faz o apelo pro povo da Terra, que agora sim, sendo um homem conhecido, as pessoas levantam as suas mãos e Goku consegue fazer uma Genkidama gigantesca. Quando tudo parecia que estava dando certo e Goku jogou a Genkidama em direção ao Majin Buu, Goku começa a perder as suas forças e Majin Buu consegue começar a empurrar a Genkidama de volta para Goku. Vegeta, já entrando em desespero, lembra que Dendê ainda não fez o terceiro desejo, então ele pede rapidamente para Dendê pedir que Goku recupere todas as energias e seus poderes. E assim é feito e Goku consegue finalmente, com a ajuda das esferas do dragão, empurrar a Genkidama e definitivamente trucidar Kid Buu. Vai. Socorro, não tá dando muito certo não. Eu vou ser mogado. O controle não tá me obedecendo muito, não. Vai, porra. Aí, eu consegui. Tá maluco? Que dificuldade esse controle Bluetooth. Parece que esse é o fim da linha, Buu. É uma pena. Quando te conheci, pude sentir o bem em você. Você era uma criança. Você era uma criança travessa que não sabia de nada, mas então vi você se tornar uma máquina de matar implacável. Você era um pesadelo vivo e não mostrou um pingo de misericórdia ou decência, e é por isso que tem que terminar assim. Vai pro inferno, cramunhão! Adeus! E esse, meus amigos, é o fim da nossa jornada em Dragon Ball Z Buu's Fury, ou melhor dizendo, a Fúria de Buu. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu deixei alguns fillers e alguns conteúdos do pós-games de fora do vídeo, porque não era exatamente esse o objetivo que eu tinha pro vídeo. De certa forma, quebramos e não quebramos o joguinho, e finalizamos com sucesso o arco da saga de Majin Buu nesse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, foi insano produzir esse conteúdo, deu muito trabalho, então já larga a sua Genkidama no like, hype esse vídeo se você tiver pelo celular para chegar para ainda mais pessoas, e claro, mais de 90% de vocês que assistem meus vídeos não são inscritos, viu galera? Então se inscrevam também para acompanhar todos os próximos vídeos. E me diz aí, querem que eu traga outros jogos nesse estilo? Se esse vídeo for bem, eu posso trazer para vocês o segundo jogo, o Dragon Ball Z The Legacy of Goku 2, que conta a história dos androides e do céu. Só não me peçam para trazer aquela porcaria do primeiro jogo, porque aquele jogo é asqueroso. Enfim, amigos, eu vou indo nessa. Um forte abraço a todos e fui!